Olá, sou o Walter Job, presidente do Observatório Social de Mandaguari. Estou aqui para a apresentação do nosso relatório quadrimestral, referente ao primeiro quadrimestre de 2022. Já fizemos a apresentação presencialmente no último dia 29 de junho, onde estiveram presentes 45 pessoas, representando várias entidades, associações, empresas, órgãos públicos e inclusive vários cidadãos de nossa cidade. Faremos aqui um resumo dos trabalhos que apresentamos no dia. O relatório está composto de 6 partes. Na primeira parte, vamos falar uma introdução do que é o Observatório Social. Depois falaremos sobre as licitações do Executivo. Em seguida, conferência de mercadorias. Falaremos também sobre o Legislativo, sobre a FAFIMAN, nossa faculdade, e, por fim, algumas informações do nosso observatório aqui de Mandaguari. Observatório Social do Brasil, o que é? É uma organização não governamental, sem fins lucrativos, apartidária, que tem entre seus objetivos tornar o cidadão consciente de seus direitos, inclusive o de exercer o controle social nos órgãos públicos, visando a correta aplicação de seus recursos. É constituído em mais de 90% por voluntários da sociedade civil, desde que sejam pessoas dignas e honradas, sem filiação político-partidária. Criação e nomenclatura. Em Mandaguari, nosso Observatório Social foi criado em 2005, com o nome de Associação dos Amigos de Mandaguari, ADAMA. Depois passou a chamar-se Observatório Social de Mandaguari, ADAMA, e integrar a rede de observatórios sociais. A seguir, com a alteração estatutária por uma questão de registro da marca, passou a chamar-se Observatório Social do Brasil, Mandaguari, Paraná, integrando o sistema OSB. Número de observatórios sociais e coordenação central. Somos em aproximadamente 150 observatórios sociais do Brasil, em 17 estados brasileiros. Contamos com uma coordenação central sediada em Curitiba, estado do Paraná, que oferece a metodologia de trabalho, o código de ética, novos conhecimentos legais, acesso a grandes autoridades do país, orientação e também suporte técnico. Metodologia de trabalho de um observatório social. Dinheiro público. Em relação ao acompanhamento de como é utilizado o dinheiro público, o Observatório Social realiza levantamentos, relatórios, faz análise de alguns editais de licitações, de sua destinação e pertinência, acompanha o recebimento dos bens e serviços adquiridos na medida do possível. Para tanto, tem necessidade de que os bens adquiridos sejam entregues nos locais pré-estabelecidos. Quando o Observatório Social encontra suspeita de possíveis irregularidades, contata com o gestor público. Se o assunto for esclarecido ou corrigido, encerra-se a demanda. Caso contrário, encaminha-se ao Ministério Público do Estado do Paraná. Cidadania e educação fiscal. Em relação à cidadania e educação fiscal, o Observatório Social desenvolve palestras, seminários, teatros, feirão de imposto, projeto Cidadão Mirim, que se pretende implantar em nossa cidade, entre outros, a fim de que a criança, o adolescente, o jovem e o cidadão, de um modo geral,
entenda que ele é o verdadeiro dono do dinheiro público. Portanto, constitucionalmente tem todo o direito de acompanhar e exigir transparência e sua correta aplicação. Associados, parceria e manutenção. Observatório Social de Mandaguari tem 18 associados voluntários e 2 colaboradores. Está sempre aberto para receber novos sócios, desde que sejam pessoas íntegras, que sonham com uma cidade e um país melhor e não tenham filiação político-partidária. O Observatório Social de Mandaguari tem como parceiros muitas instituições e grupos organizados de nossa sociedade, assim como mantenedores que serão apresentados no final desta apresentação. Lema do Observatório Social: indignar-se é importante, mas atitude é fundamental. Agora falaremos sobre o executivo, especificamente com relação às licitações. Neste gráfico, percebe-se que a receita do município, comparando com os primeiros quadrimestres dos últimos anos, está em considerável crescimento. Vejam aí, 54 milhões neste ano contra praticamente 40 milhões no ano anterior. Nesta página, temos a intenção de demonstrar o programa Power BI, que teve início em Foz do Iguaçu. Está sendo aplicado como piloto em 10 observatórios do Paraná, sendo que o de Mandaguari é um deles. Esse programa identifica indicadores interessantes das licitações. Por exemplo, valor máximo, valor suspenso, valor real, valor licitado, economia, entre outros. Demonstra também onde os bens foram adquiridos, se dentro do estado, dentro do município ou fora do estado. Nota-se que no ano de 2021, o valor licitado dentro do nosso município foi de 18%. Mostra também quais as cidades venderam para o município e o tipo de licitações, se foi pregão eletrônico, dispensa ou outra modalidade. Pelo Power BI, é possível abrir o programa em cada cidade e demonstrar todos os fornecedores que ganharam a licitação daquele município. Em Mandaguari, por exemplo, aqui temos os fornecedores que ganharam licitações em Mandaguari no ano de 2021. Pelo Power BI também é possível abrir o mapa do Brasil e, através dele, identificar quais cidades venceram as licitações. Aqui temos uma classificação através de gráfico dos objetos que demandaram os maiores valores nas licitações. Em relação ao primeiro quadrimestre de 2022, temos um quadro com as licitações do Executivo, de acordo com as suas modalidades. Verifiquem que apenas pregão eletrônico e tomada de preço têm reduções de valores, enquanto que dispensa e inexigibilidade não apresenta nenhuma redução. Observe também que no primeiro quadrimestre, apenas 2,57% das licitações foram vencidas por empresas do município. As licitações por tomadas de preço no primeiro quadrimestre foram apenas 2. Uma de obra do Corpo de Bombeiro, no valor de R$ 636.465, e outra de capacitação para a área de educação. Licitações por dispensas foram as seguintes: Consórcio Cisamuzep,
um pouquinho mais de 1.800.000, consórcio Proamusep 747.000, consórcio Paraná Saúde 480.000, locação de climatizadores para Covid 27.000, produtos para desfile de aniversário 16.000 e serviço de arbitragem 4.500, perfazendo um total de mais de 3 milhões de reais. As licitações por inexigibilidade foram as seguintes: capacitação para a área de educação 79.950, 80.000 praticamente. Capacitação para servidores em sindicância próximo a 3.000 reais. Capacitação para regularização fundiária urbana 6.000 reais. Show artísticos para o aniversário da cidade 6.000 reais. Manutenção de aparelhos para a saúde um pouquinho mais de 3.000 reais. E direitos autorais 2.650, perfazendo um total de 101.020 reais. Da página 18 até a página 23, tivemos a intenção de demonstrar quanto importante para os órgãos públicos que utilize sempre que possível licitações na modalidade pregão eletrônico, pois assim oportuniza-se a concorrência, a disputa e o preço tem considerável redução. Vejam só, algumas expressivas reduções desse primeiro quadrimestre: ferramentas, insumos, implementos agrícolas, sementes, mudas, gramas e serviço de jardinagem, que é o pregão eletrônico número 20. Preço máximo 2,5 milhões, preço licitado 1,5 milhão, uma redução de praticamente quase 1 milhão de reais. Teve uma redução de 39%, tivemos 28 participantes e 17 ganhadores. A gente desconta daqui os itens desertos, que tivemos, neste caso, mais de 52.000 reais. Aqui uma outra licitação, o pregão eletrônico número 4 de 2022, de brita mista usinada. Preço máximo, mais 1.400.000, fechado por 929.000, mais de 480.000 reais de redução. 34% isso em percentual, 3 participantes e 2 ganhadores. Medicamentos e materiais hospitalares. Preço máximo 1.256.000, preço licitado 719.000, mais de 400.000 reais de redução. Olhem bem, 36%. Tivemos nessa licitação 66 participantes, dos quais metade conseguiram ganhar alguma parte da licitação. Nesta aqui, de gênero alimentício, o preço máximo próximo a 1.400.000, foi licitado a 1.100.000, teve uma redução de 243.000, teve 60.000 reais de item deserto, tivemos 13 participantes, 8 ganhadores. E por fim aqui a gente mostra uma de roçada de terrenos públicos, preço máximo 375.000, preço licitado 175.000, tivemos uma redução de 200.000 reais, 53%, vejam bem, mais que 50%, 19 participantes, apenas um ganhador. Agora falaremos sobre conferência de mercadorias, que é um trabalho que o Observatório realiza prioritariamente em 2 setores do município: o setor de saúde e também no almoxarifado central. No primeiro quadrimestre foram conferidos pelo Observatório 806 notas fiscais de 180 fornecedores. Aqui o gráfico que mostra o resultado da Conferência de Medicamentos e Materiais Hospitalares no primeiro quadrimestre. A parte azul aí é a parte paga, 657.000 reais,
e R$ 500.000 praticamente foi conferido. O percentual conferido foi de 76% e o não conferido foi de 159 mil. Esses 159 mil aqui destacados: oxigênio medicinal 74 mil, fraldas descartáveis 40 mil, materiais farmacológicos 31 mil, material hospitalar 6.900, medicamentos 5.400. O ideal seria que o observatório fosse chamado para a conferência em 100% dos itens. Aqui o gráfico que mostra as mercadorias recebidas no almoxarifado. O valor pago pelo município no quadrimestre foi R$ 3.800.000 aproximadamente, e 3 milhões aproximadamente também o observatório conferiu, sendo que o índice deu de 78% e ficaram R$ 832.000 sem conferência. Dos R$ 832.000 que não tiveram conferência, materiais pedagógicos foi o de maior valor, 739 mil. Depois tivemos materiais de expediente e informática, 53 mil. Pneus, 16 mil. Uniformes, próximo a R$ 9.000. E demais itens na casa de R$ 13.000. Chamou nossa atenção o material pedagógico nesse quadrimestre, mas na reunião estava lá presente a Secretaria de Educação no evento e esclareceu o fato para todos os participantes. Também seria interessante que o observatório conferisse 100% dos itens ali entregues. Agora vamos falar do Legislativo. Em 2021, a Câmara Municipal realizou 60 licitações, todas por dispensa ou inexigibilidade. No primeiro quadrimestre de 2022, realizou 20 licitações, também somente por dispensa e inexigibilidade. Aqui estão as licitações descritas na modalidade dispensa. Serviços de interpretação de Libras, R$ 81.000, um pouquinho mais. Tecnologia e informática, um pouquinho mais de R$ 30.000. Combustível, próximo a R$ 14.000. Medicina e segurança no trabalho, R$ 12.000. Gênero alimentício, R$ 10.000. E outros aqui de valores menores, serviços de telefonia, equipamentos, locação de impressoras, equipamentos eletrônicos e também serviços de limpeza. Na modalidade inexigibilidade do primeiro quadrimestre, foram licitações de passagem, R$ 13.000 e poucos, e também cursos e capacitações, um pouquinho mais de R$ 11.000, totalizando R$ 24.000. Aqui trazemos uma tabela de despesas da Câmara Municipal, mas estão todas convertidas em média mensal. Então tem aqui uma relação de todas as despesas da Câmara durante o ano de 2018 a 2021 e também 2022 do primeiro quadrimestre. Percebam aí que os valores gastos por nossa Câmara neste ano têm sido em média um pouquinho mais de R$ 224.000 mensalmente. Vamos falar aqui dos projetos de leis aprovados no Legislativo no primeiro quadrimestre. Teve o decreto número 1/2022, que rejeita integralmente o veto do Poder Executivo ao projeto de lei 36 de 2021, que trata de programa de incentivo ao emplacamento de veículos e transferências de placas, de autoria do Poder Legislativo. Também foi aprovado o decreto número 2, que também rejeita integralmente o veto do Poder Executivo ao projeto de lei número 049 de 2021, que institui o programa Composta Mandaguari, que visa
incentivar o desenvolvimento de compostagem e reciclagem de matéria orgânica de autoria do Poder Legislativo. Teve o projeto de lei número 1 de 2022, que denomina o nome do viveiro municipal. Também o projeto de lei número 2 de 2022, que cria o programa Premiando o Futuro para os Estudantes. Também foi aprovado o projeto de lei número 3 de 2022, que assegura a acessibilidade plena da população surda ou com algum tipo de deficiência auditiva. Mais outros projetos aprovados, o projeto de lei número 5 de 2022, que determina a fixação de placas, cartazes ou banners informando o endereço completo e o número telefônico dos conselhos tutelares e disque denúncias dos estabelecimentos de ensino público e privado do município de Mandaguari. O projeto de lei número 14 de 2022, que autoriza o Poder Legislativo a conceder reposição salarial de 10,8% aos servidores públicos ocupantes dos cargos efetivos, servidores inativos e ocupantes de cargos em comissão da Câmara Municipal de Mandaguari. E, por último, o projeto de lei número 16 de 2022, que altera a lei do município 3.442 de 2020, de 29 de julho de 2020, que institui o pagamento de diárias aos agentes políticos do Poder Executivo do município de Mandaguari. O Observatório Social do Brasil, de Mandaguari, que acompanha as reuniões da Câmara Municipal virtualmente todas as semanas, tomou conhecimento de que se pretendia oferecer um título de cidadão honorário a um ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal. Entretanto, o observatório, que existe há 17 anos, participou em 2006, 2007 e 2008 de uma ação através da qual constatou-se diversas suspeitas de irregularidades. Foi um trabalho imenso do qual tivemos vários órgãos e entidades que contribuíram para a elucidação dos fatos. Tivemos grande trabalho envolvendo profissionais da Câmara Municipal, do Observatório Social, que na época chamava-se ADAMA, Ministério Público, Poder Judiciário, Delegacia de Polícia Civil do Estado do Paraná, 9ª Subdivisão Policial de Maringá, policiais militares, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Prefeitura Municipal, Vice-Governadoria do Paraná, Gabinete de Deputado, Instituto de Criminalística e cidadãos que ofereciam denúncia. Acreditamos que efetivaram intenso trabalho por volta de 100 pessoas. Diversas suspeitas de irregularidades foram constatadas na época, tais como cheque da Câmara Municipal com uma assinatura do presidente e outra assinatura desconhecida, cheques nominais da Câmara Municipal destinados às pessoas que jamais tinham trabalhado na mesma, sendo que os cheques foram descontados, cheques nominais pagos pelo Banco do Brasil em nome da filha da funcionária da Câmara Municipal, filha essa que, se apurou, nunca teve vínculo empregatício com a Câmara Municipal de Mandaguari. Grande número de cheques do Banco do Brasil de altos valores emitidos pela Câmara Municipal, nominais a ela mesma, com suspeitas de recebimento dos valores em dinheiro no caixa do próprio banco. Suspeita de que houve falsificação de assinatura de um vereador em grande quantidade de cheques emitidos pela Câmara Municipal. Diversos pagamentos com atraso, conforme documentos oriundos do Banco do Brasil nas contas de luz, água, aluguel e empréstimos consignados,
suportando os munícipes os respectivos juros e multas, gastos exorbitantes de despesa da Câmara, entre muitos outros. Então, o Observatório Social, sabendo que o cidadão que se pretendia homenagear ainda respondia processos por improbidade administrativa, encaminhou o requerimento número 1, solicitando que se aguardasse a conclusão da Justiça para então oferecer a homenagem, se houvesse absolvição. Aqui está um trecho do nosso requerimento. Requer que sejam informadas deste assunto as comissões permanentes da Câmara Municipal e seja reconsiderado o momento da análise do referido requerimento de concessão de título e retirado de pauta, nesta oportunidade, até a conclusão e finalização dos referidos processos de improbidades, para que seja posteriormente reanalisado perante as novas decisões de condenação ou absolvição. Após uma semana, a Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal fez a análise do projeto e foi colocada no site da Câmara o seu parecer jurídico, que eu vou ler agora para vocês. Análise jurídica. Conforme já manifestado pelo Observatório Social, os processos no qual o senhor ex-vereador está apontado como réu não tiveram julgamento, sendo que o único com condenação nível de primeiro grau, resta ainda recurso de segundo grau. Portanto, não existe condenação transitada em julgado que possibilite afirmar os ilícitos apontados no requerimento. O princípio jurídico determinado no artigo 5º da Constituição Federal determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Portanto, nem a Câmara Municipal, nem o Observatório Social têm poderes para julgar qualquer pessoa, sendo o Poder Judiciário o órgão competente para assim o fazer. E mesmo assim, as decisões judiciais carecem de trânsito em julgado para produzir seus efeitos. Nesta mesma linha de conduta, temos as decisões do Tribunal de Contas do Paraná, que, por força do artigo 75 da Constituição Federal, exerce a fiscalização contábil, financeira e orçamentária das contas municipais, na qual aprovam as contas do homenageado no período que exerceu a presidência nesta casa. Em análise mais aprofundada, concluiu-se que a procuradora da Câmara Municipal não realizou adequada pesquisa, uma vez que o observatório constatou o que vou ler, referente ao parágrafo de um segundo requerimento que nós enviamos à Câmara Municipal. Foi o requerimento número 2 de nosso Observatório Social. Cumpre acrescentar que, em conduta mais detalhada no setor jurídico deste Observatório Social, constatou-se que o senhor ex-vereador realmente tem 2 processos de improbidade administrativa, que ainda não foram julgados. Entretanto, no processo em que houve condenação em primeiro grau e posterior recurso, foi condenado em definitivo nos autos número tal, estaria o número deles, tendo já a sentença transitado em julgado, no dia 4 de fevereiro de 2021, estando agora na fase de cumprimento de sentença. Ou seja, a pessoa que se pretendia homenagear já estava condenada, tendo sentença transitada em julgado, e estando agora na fase de execução, ou seja, cumprimento da sentença, que,
Conforme os autos do processo, individualmente o ex-vereador tem que devolver ao município mais de R$364 mil e solidariamente mais de R$2 milhões, especificamente R$2.095.000. O Observatório Social considerou que os atuais vereadores precisavam ter conhecimento dos fatos ocorridos há mais de 10 anos, para então decidir se acharem justo a despeito do trabalho de tantas pessoas que descobriram os ilícitos. Justamente na época de execução da sentença, a Câmara Municipal oferecer um título de cidadão honorário para o referido réu? Após o segundo requerimento do Observatório Social para a Câmara de Vereadores, esta decidiu oferecer à referida pessoa uma moção de aplauso, que vou ler para constatarem a diferença de uma homenagem à outra. Então, cidadão benemérito é oferecido à personalidade nascida no município. Cidadão honorário é oferecido à personalidade nascida em outro município. O título de cidadão honorário é concedido à pessoa de reputação ilibada, de conduta pessoal a profissional irrepreensível, que tenha prestado relevantes serviços de abrangência municipal e de contribuição significativa para o município. Já a moção de aplauso, o conceito é um instrumento de reconhecimento e estímulo a pessoas ou instituições como forma de valorizar as suas ações e as diferenças que elas fazem no desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade. A moção de aplauso pode ser dada por um fato específico, por exemplo, apenas por ter sido vereador por muito tempo. Não exige que seja pessoa de reputação ilibada, de conduta pessoal e profissional irrepreensível, etc. Importante esclarecer que, à época, todo o trabalho realizado para tentar estancar os desvios do dinheiro público, a Câmara Municipal, que estava sempre com falta de dinheiro, dando cheque sem fundo, entre outros, começou a ter bastante dinheiro em caixa e poucos anos depois conseguiu-se construir seu prédio próprio, não precisando mais pagar aluguel, que pagou por muitos anos. Além disso, há muitos anos, no final de cada exercício, devolve dinheiro para o executivo gastar em alguns projetos. Depois do Observatório ter enviado o segundo requerimento, tendo a Câmara Municipal realizado a moção de aplauso à pessoa em questão, o Observatório Social recebeu cópia do ofício número 101/2022, através do qual os vereadores que propunham o título de cidadão honorário pediam ao presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação da Câmara que retirasse o referido projeto de pauta para posterior arquivamento, registrando que já tinham concretizado a moção de aplausos. Agora vamos falar da FAFIMAN, Faculdade de Filosofia de Mandaguari. Aqui a tabela de licitações da FAFIMAN durante o ano de 2021. Foram apenas duas, uma pregão presencial e outra por dispensa. Já no primeiro quadrimestre de 2022, não houve licitação no sistema da FAFIMAN. Por fim, vamos falar do nosso Observatório Social de Mandaguari. Nesta tabela, temos a relação das reuniões e eventos que fizemos no primeiro quadrimestre de 2021. Dividimos aqui em eventos presenciais e eventos virtuais. Presenciais são as reuniões no nosso próprio observatório, que aconteceram 7, além de entidades e uma audiência pública que participamos.
Então, total de 10 participações. Já em virtuais, foram bem mais. O acompanhamento da reunião da Câmara que fazemos toda semana foram 16. Temos reunião mensal da Rede de Observatório Social do Brasil, além de outras reuniões do próprio Observatório. Fizemos uma assembleia do Observatório Social do Brasil, participamos do ECOA, Encontro dos Coordenadores do Observatório, e também do 6º Congresso Pacto pelo Brasil. Então aqui o total de reuniões virtuais que participamos no quadrimestre. Os documentos expedidos no primeiro quadrimestre foram esses aí: 6 para a Polícia Militar, 1 para o CONSEG, 2 para a Câmara Municipal e 1 para a Prefeitura Municipal. Aqui a nossa situação financeira, que entra de dinheiro no nossa, é a casa de R$ 3.600, divididos entre empresas que doam para nós, além dos nossos associados que contribuem com uma mensalidade, e também nós temos um valor aplicado do Bazar da Receita Federal. E a nossa saída, a nossos gastos, né? Salários e prestação de serviços R$ 2.800, despesas fixas R$ 540 e despesas variáveis R$ 250. Então, o nosso custo mensal no observatório no primeiro quadrimestre foi de R$ 3.600 por mês, em média. Também no observatório a gente recebe denúncias de cidadãos que às vezes se identificam e às vezes não, e trazem até a gente para averiguações. Neste quadrimestre nós tivemos um de horas extra de servidor do PAN, que a gente, depois de verificar, viu que não era procedente. Tivemos um de disfunção de servidor da prefeitura em prejuízo de terceiro, que ainda está em análise. Temos uma decisão a tomar com relação a essa denúncia. E a terceira denúncia que recebemos foi de férias pagas em duplicidade por um servidor da Câmara Municipal. Também nós verificamos e checamos que não era procedente a denúncia. Neste quadrimestre, também nós fizemos uma homenagem no dia 4 de abril para 2 policiais militares, oferecendo a eles 2 títulos de reconhecimento de bravura e heroicidade em ação policial para os soldados Rafael Carnelossi e também Célio Ademir Pinheiros Lopes. Esses 2 soldados, eles tiveram um ato de ver uma pessoa que estava passando mal em outro veículo. Eles deixaram a viatura da polícia, correram atrás do outro veículo em movimento e salvaram o cidadão. Este aqui é o cidadão atendido que teve presente também. Então, graças a esses 2 policiais, esse cidadão foi bem atendido e escapou praticamente da morte. Também nós realizamos no Observatório todo ano o Congresso Pacto pelo Brasil. Neste ano será o 6º Congresso Pacto pelo Brasil. Vínhamos fazendo ele presencialmente, depois da pandemia ele virou virtualmente, e neste ano a gente vai fazer dele um misto, um pouco presencial e um pouco virtual. Ele está acontecendo toda a última semana de cada mês. Neste ano, já aconteceu em abril, na última semana, com o tema Integridade e Compliance. Em maio, Negócios e Empreendimentos é o que foi discutido. Depois tivemos, em junho, Inovação e Transformação Digital. Em julho será Gestão Pública e Excelência. E em agosto nós vamos fazer ele de forma presencial na cidade de Foz do Iguaçu, nas sedes da Itaipu Binacional, que acontecerá no dia 29/8 até o dia 31/8, Pacto pelo Brasil. Então nós convidamos a todos para que prestigiem esse evento do Observatório Social do Brasil. Aqui, por fim, queremos agradecer nossos mantenedores e nossos apoiadores do Observatório que estão sempre junto com a gente. Aqui a relação dos principais mantenedores e dos apoiadores.
E também queremos pedir para você que compartilhe esse vídeo e que nos ajude dando um like na rede social. Aqui nossos endereços e até a próxima.